Boa noite! Nossa, quanto número aqui. Vocês não estavam jogando bingo aqui não, né? Tem um monte de número aqui, não é isso não, né? É bom que não, hein, pessoal? Senão vai dar disciplina geral aqui, viu? Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram de ontem para hoje? Ih, vocês estão desanimados. Acho que o pessoal não jantou direito hoje, não almoçou. Vocês estão de jejum, alguma coisa assim? Não? Então vamos lá, boa noite! Muito bom, muito bom, muito bom. Vocês lembram qual que foi o tema que nós falamos ontem? Uma história de amor. A gente contou a mais linda história de amor. E qual que é essa história? É daquele casal que ficou separado por 400 quilômetros, que a carta não chegou com a resposta do pedido de casamento? Não, né? Qual que é a maior história de amor que a gente conhece? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito. De tal maneira, né? Aí você fica pensando, por que ele escreveu de tal maneira? Se coloca no lugar de João explicando lá, como que eu vou desenhar isso aqui? Ó? Como que eu posso explicar esse tamanho desse amor? Deus amou o mundo do tamanho de um iceberg. Não, iceberg é muito pequenininho. Deus amou o mundo do tamanho do mundo. Muito pequenininho ainda também. Deus amou o mundo do tamanho do universo. É desse tamanho aqui, perto do amor de Jesus, de tudo que Ele fez por nós. Deus amou o mundo... Eu não tenho mais nada tão grande que eu possa colocar. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu já adiantei o tema de hoje. Eu já falei para vocês ontem qual será o tema de hoje. Quem lembra dele? A caveira que denunciou um crime. Mas como assim uma caveira vai denunciar um crime? É possível isso? Vocês já viram uma caveira dedo duro, X9? O pessoal diz, né, X9, dedo duro. Será que existe isso? Nós vamos descobrir agora. Primeiro, antes da gente descobrir essa caveira, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram alguém que parece que é legal por fora, mas por dentro a pessoa é chata? Ou parece animado por fora, mas por dentro é triste? Eu não sou assim, eu sou animado por fora e por dentro, tá? Eu sou animado assim em geral. Dificilmente vocês vão me ver triste. Dificilmente vocês vão me ver triste. Pode cair o mundo lá, eu estou em paz, como diz a música, né? Mas lá no tempo de Jesus, não tinha aquelas pessoas que... Como que Jesus falou que eram os fariseus? Sepulcros caiados, né? Por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. E eu quero mostrar um videozinho para vocês dessa situação, olha só. Vocês viram o carrão? Vocês viram o carrão ali? Parecia um... Alguém tem um Chevette? Alguém tem Chevette aqui? Parecia um Chevette tubarão, velho. Aí quando você foi ver, pode ligar de novo lá o slide, por favor. Pode dar um F5 pra gente lá. Vamos ver se vai agora. Vamos lá. Olha só o carrão lá, olha só. Será que o bandido vai querer roubar um carro desse aí? Olhe bem esse carro aí. Olha que malandro. Esse era o contrário, né? Por fora ele tava feio. E por dentro... Parece até o carro do Pastor Mário ali, né? Carrão. Parece o carrão do Pastor Mário ali. O Nissan Versa, mas não é o Nissan Versa aí não. Vamos lá então. Como eu falei pra vocês, a gente vai falar sobre a caveira que denunciou um crime, certo? Então vamos lá. Vou contar para vocês uma procissão fúnebre que aconteceu. Pode passar para o próximo para mim, por favor? Estava acontecendo uma procissão fúnebre numa cidade. E o pessoal entrou então ali com o caixão a fim de enterrar o defunto. E eles entraram com o caixão, começaram a baixar aquelas correntes com o caixão em cima. E alheio a tudo isso estavam alguns jovens, em outro lugar, em outro túmulo. E eles brincando no cemitério. Já viu criança brincando no cemitério? Como é que é? Como é que funciona a criança brincando no cemitério? Ai, será que vai vir alguém aí? Será que ele pode vir? Criança acredita nessas coisas, não é verdade? Acredita que o morto pode falar com eles. Será que eles ouviram alguma coisa? Eles viram uma coisa, eles viram alguns ossos. E de repente eles vendo os ossos seguiram o pé. Aí eles olharam, tinha um crânio, uma caveira. E a caveira se mexia de um lado para o outro como dizendo não. E as crianças espantadas saíram correndo, gritando. Então o coveiro viu o que estava acontecendo.
E quando ele veio ver, o que ele viu? Aquela caveira se mexendo de um lado para o outro. E dentro da caveira tinha um sapo preso lá dentro, tentando fugir daquela caveira. Quando o coveiro se abaixou e tirou o sapo de dentro, ele percebeu uma coisa na caveira que ele não tinha notado antes. Ele percebeu uma coisa que ainda não tinha. Pode passar para o próximo para mim? Ele percebeu uma coisa que ele não tinha visto ainda. Existia um buraco atrás daquele crânio. E todos achavam que aquela pessoa tinha morrido de ataque do coração. Só que aquele buraco atrás do crânio revelava que não. Alguém havia assassinado aquela caveira. Aquela pessoa, no caso, não a caveira, né? Que veio a ser a caveira. E então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma busca, descobriram isso e descobriram que quem tinha matado aquela pessoa era a viúva e o seu amante. E eles foram a juízo e foram presos. Depois de 20 anos que aquele corpo estava enterrado. Pode passar para o próximo para mim? Agora olha só. Hoje nós vivemos também num mundo de pecados escondidos. Nós vivemos num mundo que parece que a gente pode viver impunemente por aí, pode fazer tudo que é errado escondido e ninguém vai descobrir nada. Ninguém vai descobrir nossos crimes, nossos pecados, não é verdade? Será mesmo? Será que a justiça humana, a gente costuma dizer assim, que ela é cega e ela é falha, né? Mas a justiça de Deus jamais falha. Olha só o que a Bíblia diz lá em Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. Está escrito ali para a gente já. Ele diz assim, ó, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de quem? De todo homem. Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O que será que tem sido relatado sobre você? O que será que está no nosso relato hoje? Pode passar para o próximo para mim, por favor. A pergunta que eu faço, será por um acaso que quando Deus trouxer à vista de todos, toda a obra, mas esse aqui era o ministro Teori Zavascki lá que faleceu recentemente. Não, esse aqui é especial, esse aqui vai ter um tratamento especial. Não, esse aqui é o Marco Prato. Não, Marco Prato era só, ele era pastor lá. Esse aqui vai receber um tratamentozinho especial. Não, mas esse aqui também, não, esse aqui não. Esse aqui era ladrão, esse aqui eu vou tratar de uma forma diferente. Será que vai ser assim no dia do juízo? Vamos ter tratamentos especiais, conforme o nosso cargo, a nossa fama, nosso poder? Todos serão julgados igualmente. Vamos ler juntos o texto de 2 Coríntios 5, 10. Ele está lá na página 149 do Novo Testamento. 2 Coríntios 5, 10. E antes de a gente começar a ler a Bíblia, curve sua fronte mais uma vez. Vamos orar? Pai querido, amado Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez pelo dia que nos deste. Obrigado que o Senhor nos trouxe mais uma vez em segurança aqui, Senhor, para estudar a Tua Palavra. Pai, nós queremos aprender um pouco mais como vai ser o dia do juízo, Pai. E queremos que o Senhor nos encontre preparados, Pai, esperando a Tua volta, Pai. Para que nós possamos declarar, eis aí o Deus que nós esperávamos. Esclarece nossa mente agora, Pai, nos ilumine para a gente entender a Tua Palavra. É o que te pedimos por Jesus, amém, Paizinho. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Página 149 do Novo Testamento, para ficar fácil para todo mundo aí. Se você não tem aquela Bíblia preta, não é essa página, tá? Aquela Bíblia Almeida Revista Atualizada. Então vamos lá. Ele diz assim, ó, 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então a gente vai receber a gente vai comparecer a um tribunal, o tribunal de Cristo. E conforme aquilo que nós fizermos, nós iremos receber bem ou mal, né? Pode passar para o próximo, por favor, para mostrar o texto? Lá, ó, bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Reis, rainhas, príncipes, princesas, pode passar para o próximo. Rei, rainha, príncipe, princesa, governador, senador, ministro da justiça, ministro do STF, prefeito, vereador, pobres, todos nós
vamos um dia responder por aquilo que nós fizemos. Essa imagem aqui, ela mostra um palácio, que eu já vou explicar para vocês esse palácio. Tem um videozinho depois desse? Pode passar, por favor? Uma falha nossa pode ser crucial. E mesmo no meio de uma multidão, a nossa falha pode ser vista. Vocês sabem como é na China, né? Se você falhar com o imperador lá, não é muito bom. E olha só o que acontece nesse clipe. Ele só tinha uma tarefa, ele era um no meio da multidão. E olha só o que acontece. Um no meio da multidão. E a falha foi percebida. Será que a nossa falha também vai ser percebida por Deus? Ela é percebida por Deus? Mas nós somos um no meio de 7,2 bilhões. Uma falhazinha, uma quedinha que eu faço aqui é um pecadinho oculto que eu tenho aqui, ó. É uma coisinha que eu faço aqui de vez em quando que ninguém está vendo. Ninguém vê, ninguém sabe, não está afetando ninguém. Será que é percebido? Será que é percebido isso? Para vocês verem como funciona. Nos tempos de Daniel, existiam muitas pessoas. E Deus pegou uma falha. Ele pegou uma falha de um rei. Porque esse rei, ele era pagão. Esse rei, ele era blasfemador. Esse imperador era blasfemador. E Deus resolveu que aquele dia era o dia final. Chegava para aquele rei. Chegava, ele não suportava mais. E o que aconteceu naquele dia? O rei Belsazar mandou trazer os utensílios do templo de Deus para a corte de Babilônia, porque ele queria fazer o que lá? Queria dar uma festa. Vou dar uma festa para os meus nobres aqui, regado a bebidas alcoólicas, comidas, zombando esse Deus desconhecido aí de Israel. E aquele foi um momento crucial. Enquanto eles estavam ali festejando, bebendo, se divertindo, o que aconteceu? Apareceu uma mão. E quando eles viram aquela mão escrevendo na parede, eles começaram a tremer de medo. Pode passar para o próximo, por favor. Eles começaram a tremer de medo. Eles viram aquele escrito, então, de repente, na parede. Mene, mene, tekel, upharsin. E ninguém conseguia decifrar aquilo. Estava escrito em aramaico. Aqui está escrito em hebraico. Estava escrito em aramaico lá. E ninguém conseguia decifrar. Até que a rainha, a mãe de Belsazar, chega para ele e fala: olha, nos tempos do seu pai, tinha um homem muito sábio que decifrou o sonho dele, sem ele ter contado, porque o Espírito de Deus está com esse homem. Quem era esse homem? Daniel. Era Daniel. E então ele manda chamar Daniel. Pode passar para o próximo, por favor. Ele manda chamar Daniel, e Daniel lê aquela descrição, Mene, mene, tekel, upharsin, e diz: Mene, mene, contado, teus dias e as tuas oportunidades foram contadas. Tekel, pesado foste e achado em falta. Upharsin, dividido teu reino e a tua vida entre os persas. E naquela mesma noite, aconteceu o que está escrito ali? Naquela mesma noite morreu Belsazar, rei de Babilônia. Tem Daniel 5:30. Assim como ocorreu a este rei, assim como ocorreu a Belsazar, a Bíblia ensina que um dia vai ter um juízo para todos nós. Todos nós um dia passaremos pelo juízo. Todos nós um dia iremos dar conta das nossas obras. E ela fala que existe um tribunal de Deus. O juízo final, ela não é apenas uma realidade, esse juízo final que vai acontecer. A Bíblia traz um terrível anúncio de que acontecerá em nossos dias atuais. Você quer ver como vai acontecer nos nossos dias atuais? Existiriam grandes sinais, a gente vai ver isso no dia de amanhã, a gente conheceu os sinais. E depois desses sinais,
começaria o julgamento. Começaria o julgamento. Olha só o que diz lá em Apocalipse 14:7. Vamos ler juntos, Apocalipse 14:7. Pode passar para o próximo slide para mim, por favor. Mais um, só para a gente ler o texto ali na tela. Apocalipse 14:7. Está na página 208. Ou está na tela para aqueles que quiserem acompanhar. Então, o contexto ali diz que um anjo aparece, ele vem voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a toda tribo, reino, língua e nação. Ele diz assim, ó, em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. É chegada a hora do seu juízo. Chegou a hora do juízo de Deus. Será que é algo futuro ou já começou esse juízo de Deus? Será que vai acontecer mais para frente ainda? A gente pode ficar tranquilo por enquanto hoje? Tá tudo bem? Podemos ficar sossegados que esse juízo não chegou para a gente ainda. Passa para o próximo slide para a gente, por favor. O tribunal de Deus, como que ele é composto para a gente ver? Ele tem algumas personalidades, né? Como que é hoje no Brasil, por exemplo, para haver um julgamento? Nós temos que ter quem? Um juiz, não é verdade? Tem que ter o acusado primeiro, o juiz. A gente tem que ter testemunhas de acusação e de defesa. A gente tem que ter advogado, não é verdade? E tem que ter a acusação e o júri. Não é assim que funciona nos nossos tribunais hoje em dia? Pode passar para o próximo, por favor. Leiam comigo lá então em Daniel 7, versículos 9, 10 e 13. Vamos ver como é que funciona o tribunal de Deus, se já existe ou não. Se é igual a um tribunal, se não é, se essa linguagem jurídica não cola aqui nessa parte da Bíblia. Daniel 7, página 594 do Antigo Testamento. Daniel 7, versículos 9, 10 e 13. E está escrito lá: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o quê? Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Os livros se abriram. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Abriram-se os livros. Então olha só, nessa descrição que a gente consegue identificar, o ancião de dias quem que é? É Deus o Pai. Ele é Deus o Pai, o ancião de dias. É ele quem vai presidir o julgamento, o juízo. É ele que vai presidir o julgamento. Os milhões e milhões e milhares são quem? Os anjos ali são quem? São as testemunhas. Todo tribunal, todo julgamento tem que ter testemunhas, não é verdade? Para ver o que está acontecendo. Então esses anjos são as testemunhas desse tribunal. O semelhante ao Filho do Homem é Cristo, e ele é o próprio juiz. É ele quem julga. Pode passar para o próximo, por favor. Pode passar mais um. Os livros desse tribunal de Deus. Quantos esses livros aí? O que vocês conhecem sobre os livros? Quantos livros existem nesse tribunal? A gente pode falar do livro da vida, né? Qual mais? O livro dos pecados? Ou o livro da morte, né? Que vai nos acusar. Vamos ler um pouquinho sobre esses livros então. Primeiro, nos tribunais modernos, as pessoas são julgadas de acordo com o quê? Eu posso ser preso simplesmente por... a polícia entrou aqui e quer me prender? Tem que haver provas. Ninguém é culpado enquanto não houver provas contra aquela pessoa. Isso está na nossa Constituição. Então assim, eu sou inocente até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário, eu sou inocente. Então tem que haver evidências de que eu sou culpado. E no tribunal de Deus não é diferente, tem que haver evidências que nós somos culpados.
mostrar todas as testemunhas a nossa culpa. Então vamos lá para Apocalipse 20, 12 e descobrir alguns dos livros que existem. Pode passar para o próximo slide. Diz assim, ó: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livro ou livros? Livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados. Segundo o quê? Segundo as suas obras eles foram julgados, conforme o que se achava escrito nos livros. Pode passar para o próximo slide, por favor? O livro da vida, aonde é registrado cada ato que você faz, cada vez que você resiste ao pecado, cada vez que você comete alguma coisa boa, que você faz algo bom, é registrado no livro da vida. Todas as nossas boas obras, nossas boas ações. Lembra que a gente vai ser julgado segundo as nossas obras. Tem uma escritora cristã que ela diz o seguinte, vou ler para vocês aqui. Ali, toda a tentação resistida, isso aqui é falando sobre o livro da vida. Ali, toda a tentação resistida, todo o mal vencido, toda a palavra de eterna compaixão que se proferir, todo o ato de sacrifício, todo o sofrimento suportado por amor de Cristo encontra-se registrado. Neemias faz referência a esse livro. Lá em Neemias 13:14 diz assim, ó: não risque os benefícios que fiz à casa de Israel. Não risque de onde os benefícios? Do livro da vida. Do livro da vida. E nós temos um outro livro que está lá em Jeremias 17:1. Pode passar para o próximo slide, por favor? Vamos ler primeiro Mateus 12:36. Passa para o próximo. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Vamos ler comigo lá Jeremias 17:1. Jeremias 17:1. Está na página 518 do Antigo Testamento. Então, Jeremias 17:1 diz o seguinte: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado aonde? Na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Então está gravado em algum lugar. Só que Isaías 65 vai um pouco mais além. Olha só o que Isaías 65, 6 e 7 diz para a gente. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei e vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Olha aí de novo as obras, né? Ele vai julgar a gente segundo as obras. Então, está escrito diante de Deus todos os nossos pecados. Tudo que nós fazemos está registrado ou no livro da vida ou no livro dos pecados, o livro da morte. Qual livro tem relatado mais sobre você? Qual livro tem mais? Teu anjo relator tem escrito mais sobre você? E que certeza que nós temos que realmente aquilo que eu faço em secreto, eu faço isso aqui em secreto, que é visto por alguém está vendo, tem algum lugar que está dizendo, não, realmente o que você está fazendo está sendo visto e está sendo relatado? Abra suas Bíblias no livro de Mateus 12:36, que é o texto aqui, né? Toda a palavra frívola, página 12 do Novo Testamento. Mateus 12, na página 12:36. E ele diz assim, ó: o que está escrito ali, toda a palavra frívola, tudo que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, tudo que eu falar, eu abrir a minha boca para falar, está sendo anotado em algum lugar, para que no dia do juízo, isso seja apresentado como prova a favor ou contra a minha pessoa. Já parou para pensar nisso? O simples fato de você abrir a boca, pode passar para a próxima. O fato de você abrir a boca, falar mal de alguém, ou falar bem de alguém, está sendo anotado por anjos, para que no dia do juízo isso seja utilizado a favor ou contra a gente? Eu vou ensinar uma regra aqui para vocês, dizem que é a regra de Platão.
Não lembro se era Platão agora. Quando alguém vier falar com você de alguma pessoa, faça 3 perguntas. Primeiro, você tem certeza que é verdade? Se você não tem certeza que é verdade, não fale. Segundo, o que você vai falar é bom ou mal para a pessoa? Se é mal, não fale. Terceiro, o que você vai falar vai fazer aquela pessoa entrar em mais estima comigo, ou eu vou rebaixar aquela pessoa, não vou gostar tanto mais daquela pessoa? Se vai fazer eu não gostar mais da pessoa, também não fale. São as 3 regras, as 3 peneiras de Platão. Utilizem na vida de vocês isso, que vai ser uma maravilha, que ninguém vai falar mal mais nem de você e nem de ninguém para você. Passa para o próximo, por favor. Vocês conhecem esse caso aqui? Tá bem recente pra gente aqui, né? Bem recente. Caiu um avião esses tempos atrás, matou 71 pessoas, entre jogadores de futebol, repórteres, fãs e outras pessoas, os tripulantes da aeronave, né? E me diga uma coisa, como é que eles descobriram o que aconteceu aqui? Como é que eles descobriram por que esse avião caiu? Por que a caixa preta, né? Pode passar para o próximo, por favor. Aqui está uma foto no momento que eles encontraram a caixa preta, que na verdade ela é laranja. A gente fala que é caixa preta, mas ela é laranja para ser facilmente identificada. Onde consta todas as informações, todos os diálogos do piloto com a tripulação e com a torre de controle. E ali foi descoberto, então, que a causa da queda era a falta de combustível, pane seca, uma negligência da companhia aérea. Por que a gente coloca isso? Porque em Mateus 18:10, abra suas Bíblias em Mateus 18:10, está na página 18 do Novo Testamento. Olha só o que diz, Mateus 18:10. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Os anjos incessantemente estão junto com Deus, e os anjos daqueles pequenininhos. Os nossos anjos incessantemente estão levando os nossos relatos a Deus, contando tudo que nós fazemos, quem nós somos. Os anjos são a nossa caixa preta. São eles que relatam tudo, que gravam todas as informações da nossa vida. Tudo. Pode passar para o próximo, por favor. Deus, ele tem um relatório exato, desde o dia do nosso nascimento até o nosso último dia, de tudo que nós fizemos. Todas as palavras que falamos, todos os atos que fizemos e até mesmo dos nossos pensamentos. Aquilo que nós pensamos, ele também tem já anotadinho lá. Ao lado de cada nome nos livros no céu, estão todas as nossas palavras, tudo que nós fizemos, os nossos pecados. Você já viu, por exemplo, um guarda de trânsito? Ele vai lá, todo dia ele vai anotar quem avança o sinal e tal no posto que ele trabalha, não é verdade? Ele guarda um relatório de tudo que acontece ali no ponto de trabalho dele. Da mesma forma, os anjos fazem também. Pode passar para o próximo, por favor. Um contador, tem gente que trabalha com contabilidade, não é verdade? Um contador também, ele registra no livro de contas da empresa todos os negócios da empresa, tudo que acontece com a empresa, todos os pagamentos de impostos, tudo ele registra, entrada, saída, tudo que é necessário para a empresa, é da vida da empresa, ele relata toda a vida da empresa naqueles livros, conta, né? Da mesma forma, cada um tem o dia gravado no céu. O que seu dia hoje foi gravado no céu? O que você fez hoje que foi gravado no céu? Você lembra alguma coisa que foi gravada no livro do pecado hoje? Alguma coisa que foi gravada no livro da vida? E aí hoje, quem que ganhou na balança aí? O livro do pecado ou o livro da vida teve mais registros hoje? A gente tem que começar a ver essas coisas aí. Vocês sabem que o Supremo Tribunal Eleitoral, o que ele julga? Ele vai julgar os atos eleitorais, eleições, qualquer coisa que acontecer. O Supremo Tribunal de Justiça, casos de processo civil e penal. O STF Federal, aquilo que for da alçada dele, aquilo que for só para o STF, né, para o Supremo Tribunal Federal, é algo que só eles podem resolver, como casos com políticos, vai lá para eles.
Da mesma forma, eles utilizam um manual, por onde que, por exemplo, um juiz seguia para poder dizer, não, esse aqui é culpado, esse aqui é inocente. Esse aqui cometeu um crime e esse aqui não cometeu um crime. Nós temos o Código de Processo Penal ou o Código Penal, né? E quando é trabalhista, nós também temos o Código de Processo Civil, Código Trabalhista. Quando é defesa do consumidor, nós temos a defesa do consumidor. E no caso de Deus, qual que é o livro que ele utiliza? Qual que é a lei, a norma que ele utiliza para nos julgar? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Pode passar para o próximo, por favor. Pode passar mais um. Eu já era para ter passado, eu acabei falando aqui e não avisei vocês. Desculpe. Vamos ler juntos, então, Romanos 2, versículos 12 e 13. Diz assim, ó. Assim, pois, Romanos 2, 12 e 13. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Simplesmente ouvir a lei, conhecer a Deus, conhecer a lei, não me faz justo diante de Deus. Mas sim, o que eu preciso fazer? Eu preciso praticar a lei. Os que praticam a lei hão de ser justificados. Conhecer a lei, os 10 mandamentos de cor, não adianta muita coisa. Vocês lembram do jovem rico? Conhecia todos os mandamentos. Dizia que praticava todos, mas no amor a Deus ali acima de todas as coisas, não terá outros deuses diante de mim. Qual que era o Deus dele? O dinheiro, né? Aí não estava justificado diante de Deus. Pode passar para o próximo, por favor. Quando que começa o preparo para o juízo? Lembra que a gente falou ontem à noite? Foram as minhas últimas palavras aqui? Entregar o coração. Jesus está à porta do nosso coração batendo. O preparo para o dia do juízo começa no dia que a gente abre a porta do nosso coração, que a gente se entrega para Cristo. E a gente confessa os nossos pecados, aquilo que nós erramos, que nós somos contra a lei de Deus. E nós deixamos de ir contra a lei de Deus. A gente se arrepende do pecado. Pode passar para o próximo. A Bíblia apresenta Jesus como aquele que intercede como nosso advogado. Ele é o juiz, mas ele também é o nosso advogado nesse momento. Está em 1 São João, capítulo 2, versículo 1. Pode dizer assim, ó, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Agora a pergunta que eu faço para você, pode passar para o próximo. Só vou ilustrar aqui com a história desse advogado aqui, para vocês entenderem melhor o que esse texto quer dizer. O nome desse advogado aqui é meio difícil de lembrar, é Warren Candler. Ele atuava como advogado no início da sua carreira, e ele pegou um caso muito difícil de assassinato, de homicídio. E ele tinha que defender, então, o culpado, e ele, durante o julgamento, ele mostrou, os pais do culpado estavam no auditório, estavam ali na assembleia, e ele falou assim, olha só os pais desse rapaz, eles são cristãos, sempre ensinaram um estilo de vida cristão para esse rapaz, eles sempre fizeram o bem junto com esse rapaz. E ele disse assim, ó, ele foi pegando as provas e foi desmontando as provas, mostrando que aquele rapaz não era aquilo que todos estavam julgando que ele era. E por fim, aquele advogado conseguiu absolver aquele criminoso. A sentença dele foi que ele era inocente e ele foi libertado do seu pecado, dos erros que ele tinha cometido. Foi embora o homem. Como que é o nome dele? O Warren Candler conseguiu livrar ele. Só que algum tempo depois, o Warren Candler ele passou por um concurso e ele virou juiz federal. E qual foi a surpresa? Que alguns anos depois, ele como juiz teve que julgar um caso do mesmo jovem. Homicídio novamente. Ele tinha voltado a matar. E naquela ocasião, não existia mais como desculpá-lo.
E o Warren Keller, olhando para ele, disse assim para ele: aquela vez eu era o seu advogado, aquela vez eu te defendia e eu te inocentei. Porém você voltou a cometer os mesmos erros e agora eu sou o seu juiz. E eu conheço as suas falhas. E nesse momento você é culpado. E ele foi declarado culpado. E homicídio nos Estados Unidos, a pena é capital em alguns estados. A pena é capital. É morte. E ele foi declarado culpado e ele foi morto. Agora, pode passar para o próximo, por favor. A pergunta que eu faço para você. Então quer dizer que se eu sou pecador, eu erro, e eu sou absolvido do meu pecado, eu recebi uma carta branca para voltar a pecar e fazer tudo de novo igualzinho. Será que é assim? O que é o pecado? Segundo a Bíblia, o que é o pecado? Transgressão da lei. Se eu sou absolvido do meu pecado, se alguém pagou a minha pena, se alguém pagou a minha fiança, esse pagamento da fiança não quer dizer que eu posso voltar a pecar lá, posso voltar a cometer os mesmos crimes lá fora, que eu estou livre. Da mesma forma, Cristo ele pagou por cada um de nós, pelos nossos pecados. Mas isso não quer dizer que a gente está livre para pecar. Não quer dizer que a gente está livre para quebrar a lei. Não sei se vocês já ouviram falar que se você pegar uma rosa vermelha e olhar ela através de um vidro vermelho, ela vai ficar igual uma rosa branca. Vai ficar igual uma rosa branca. Da mesma forma, quando Deus olha para esse mundo, Ele olha para nós, para os nossos pecados, vermelhos como a escarlate. Só que quando Ele olha através do sangue de Cristo, o que Ele vê? A nossa vida branca como a lã. Através do sangue de Cristo. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Está escrito lá em 2 Coríntios 15:3. Pode passar próximo, por favor. Pode? Esse é o... Jesus Cristo ele morreu pelos nossos pecados. Agora você deve estar pensando assim, tá, mas ele morreu pelos meus pecados, então agora para eu poder aceitar essa morte dele, eu primeiro preciso me purificar dos meus pecados, para depois me chegar a ele. É assim que funciona? Não, ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Olha só, 2 Coríntios 15:3 diz o seguinte: Segundo Coríntios 15:3, está 15 não, né? 13:5. Cinco, 3, perdão. 2 Coríntios 5:3 diz assim. Vamos começar ali a partir do 2. E por isso neste tabernáculo gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Todavia, fomos encontrados vestidos e não nus. Quem é que nos veste? É Cristo, através do quê? Através da nossa própria justiça, através do que nós fazemos? Através da sua justiça, através do seu sangue. Através do sangue de Cristo, que nós somos justificados. Ele primeiro morreu. Ele já morreu. Ele ressuscitou, mas ele morreu por cada um de nós. Não precisou primeiro a gente se arrepender, se limpar dos nossos pecados. Não. Ele dá o primeiro passo. A gente só precisa se entregar para Ele. Nós não precisamos, primeiro vou me purificar dos meus pecados, vou me lavar. É Cristo quem nos purifica. É Ele quem nos veste, nos cobre a nossa nudez. Ele quem cobre a nossa nudez. A gente não sabe o dia da nossa morte, a gente não sabe o dia que nós iremos descansar no Senhor. Talvez seja hoje à noite, talvez amanhã. Talvez somente quando Cristo voltar nós vamos ter nosso julgamento vai acabar. Nós não sabemos quando acontecerá. Por isso, meus queridos, a gente tem que se entregar a todo momento a Cristo. A todo momento. A todo momento nós devemos abrir nosso coração a Cristo. Porque vai chegar um momento que Cristo vai dizer para a gente, que está lá no texto de Apocalipse 22, que diz assim, ó:
Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo sendo imundo. O justo na prática da justiça. Apocalipse 22:11. Continue o santo a santificar-se. Eis que ele vem sem demora. E ele está trazendo o galardão. Galardão é um presente, é uma premiação. É uma dádiva. Ele tem para retribuir a cada um segundo o quê? As nossas obras que estão escritas onde, meus queridos? No livro da vida. Segundo o que está escrito no livro da vida. Como nosso advogado, ele nos convida hoje a buscar, fazer a vontade dele, a encontrar aquela graça, a graça salvadora que só vem dele, não vem de mais nada, de mais ninguém, somente dele. Nós precisamos aceitar, nós precisamos dar o primeiro passo. Ele já deu o passo dele, nós vamos dar o nosso agora. Senhor, eu aceito, e eu sei que o que eu puder fazer, Senhor, não é nada perto do que o Senhor já fez. Então, Senhor, por amor a Ti, eu quero fazer o meu melhor. Eu quero fazer o meu melhor. Pode passar para o próximo, por favor. Jesus Cristo diz assim para a gente ali, aquele que ouve, se hoje você ouve a voz de Cristo dizendo assim, ó, eu quero que você se entregue a mim, eu quero a tua vida, eu quero te dar uma vida nova. Ele diz, aquele que ouve, vem e beba da água da vida. Aquele que ouve a voz de Cristo. Se hoje você ouvir a voz de Cristo, não endureça o seu coração. Se hoje o Espírito Santo incomoda a sua vida, dizendo, filho, você está indo por um caminho errado, você está fazendo coisas que não são boas, você está tomando um rumo que você vai sair dos meus braços, você vai fugir da minha presença. Ouça essa voz, volte para os braços de Cristo. Ouça essa voz. Não negligencie a graça divina, porque pode ser muito tarde. Quando você quiser buscar novamente, pode ser muito tarde. O pecado, ele começa com uma manchinha pequenininha, e daqui a pouco ele começa a manchar toda a nossa vida, todo o nosso ser. E nós começamos a ter vergonha. Nós começamos a ter vergonha de sermos nós mesmos. Temos vergonha daquelas pessoas que nos conheceram antes. Pode passar para o próximo slide. Hoje é o dia. Hoje é a oportunidade de você se entregar para Cristo. De fazer a vontade dEle. De se arrepender dos pecados. Hoje Ele te estende mais uma vez a sua mão e te diz, vem para os meus braços. Se essa é a sua vontade hoje, se entregar completamente a Cristo, sem reserva nenhuma, sem pensar, Senhor, mas eu tenho tanta coisa que eu tenho que fazer ainda, Senhor. Eu ainda preciso plantar uma árvore, preciso ter um filho, preciso escrever um livro, como diz o mundo por aí, né? Senhor, tem tanta coisa que eu preciso fazer antes de me entregar para Ti. Nada é mais importante do que Cristo. Nada. E Ele tem que ser o primeiro em nossas vidas. Se a tua vontade é fazer de Cristo o primeiro, o perdão e a graça de Cristo estão disponíveis para nós ainda hoje. Hoje é o dia. Hoje. Não endureçais o vosso coração. Curva sua fronte, vamos juntos orar. Pai querido, amado Deus, Senhor, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Senhor. Obrigado porque ainda existe oportunidade para nós, Pai, para nos arrependermos dos nossos pecados e fazermos a tua vontade. Paizinho, se nós em algum momento temos demonstrado ser pessoas diferentes, Pai, daquilo que nós professamos ser na igreja, Senhor. Se nós, quando estamos sozinhos, Pai, temos feito coisas que não te agradam, por favor, Pai, nos ajude. Nos ajude a eliminar das nossas vidas esses erros, Pai. Nos ajude a buscar o arrependimento verdadeiro, Pai, e o perdão que vem de Ti. Paizinho, obrigado pela Tua graça maravilhosa, Senhor. Sabemos que pela Tua morte, Pai, pela morte de Cristo, pelo sangue vertido na cruz, é que nós somos limpos e somos purificados. Que nós possamos, Pai, tomar posse, Pai, dessa promessa, desse perdão, Senhor, e fazer a Tua vontade, Pai. Que nós não sejamos pecadores, que nós possamos ser praticantes, Pai, da palavra e não apenas ouvintes.
Por favor, Pai, nos despede em segurança agora e nos traz amanhã também em segurança. É o que te pedimos e desde já agradecemos. Não por mérito nosso, mas por Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Paizinho. E não se esqueça, amanhã, novamente, às 8 horas aqui, e nosso tema vai ser um pouco diferente. Vai ser terremotos, furacões e outros fenômenos do tempo do fim. Vamos conhecer um pouquinho mais o que falta para Jesus voltar.